segunda dica é: descubra a janela de sono ideal do seu filho. Vou explicar o que é a janela de sono. Já falei muito sobre isso aqui no canal, mas vai que tem uma pessoa novata que ainda não sabe o que é. A janela de sono, gente, é a capacidade que um bebê tem de ficar acordado entre uma soneca e outra, sem ficar muito cansado, ou seja, ficando bem. Quanto tempo ele consegue ficar bem? A janela de sono, gente, é quanto tempo o bebê consegue ficar acordado entre uma soneca de sono e outra, sem ficar muito cansado. Então, é a capacidade que ele tem de ficar acordado entre uma soneca e outra, sem entrar no super cansaço, sem começar a liberar cortisol e aí ter todos os malefícios, de um bebê super cansado. Então, é importante você descobrir essa janela de sono ideal do seu filho, justamente para você evitar o super cansaço, evitar que ele libere, então, o cortisol, que é isso que acontece quando os bebês ficam muito cansados, e assim você vai evitar que ele fique mais nervoso, que ele fique mais irritado, vai evitar que ele recuse, né, que ele tem uma tendência maior a recusar as sonecas, vai ajudá-lo a relaxar e assim conseguir adormecer e ter um sono de qualidade, seja a soneca ou seja o sono noturno. A gente já sabe que bebê cansado dorme mal e que bebê super cansado dorme pior ainda. Por que eu falo tanto sobre descobrir a janela de sono ideal do seu bebê? Porque os bebês são indivíduos únicos. Cada um vai ser de um jeito. Mesmo na mesma família, cada um vai ter uma necessidade, cada um vai ter uma capacidade. A gente vê, sim, tabelas de janela de sono na internet, só que aquela tabela de sono, ela serve como um guia de orientação para você saber mais ou menos o que é esperado para um bebê daquela idade, mas isso não vai ditar de maneira alguma a janela de sono ideal do seu bebê. Por quê? Primeiro motivo, aquelas tabelas elas são baseadas é como se eles pegassem muitos bebês naquela idade, fizessem uma pesquisa e descobrissem que, em geral, a maioria é assim. Pode ser que o seu filho tenha uma janela de sono maior ou menor, ou pode ser que ele se encaixe no padrão. Então, como é que você vai fazer para descobrir a janela de sono ideal do seu filho? Você vai ficar atenta aos sinais de sono. É isso que vai ser importante para determinar a hora dele dormir. Inclusive, uma vez que você tenha descoberto, você tem que ficar essa janela de sono ideal, você tem que ficar atenta porque alguns fatores podem influenciar essa necessidade no dia a dia. Então, vamos supor que ele está gripadinho, teve uma noite de sono ruim. Pode ser que ele precise de uma janela de sono menor ali naquela primeira soneca para recuperar, né, a noite mal dormida. Ou digamos que ele estava tirando uma soneca e teve um barulhão, pá, e aí ele acordou e não conseguiu voltar a dormir de novo e, portanto, ele não teve uma soneca restauradora, então pode ser que a próxima janela de sono também tenha que ser mais curta. Outro fator importante, as janelas de sono ao longo do dia, elas não são necessariamente do mesmo tamanho. Por exemplo, é mais comum que as janelas de sono da manhã, ou seja, aquela primeira janela de sono, seja a mais curta de todas. Ou seja, pode ser que o seu bebê tenha, no meio do dia, né, ele consiga ficar 2h30 acordado, mas naquela primeira janela da manhã ele consegue ficar no máximo 2 horas, 1h45, e você vai ver pelos sinais. E é importante prestar atenção nessa primeira janela de sono do dia, porque você pode começar a deixar seu filho super cansado na primeira janela de sono. Isso vai prejudicar a primeira soneca dele. E aquilo pode virar o quê? Uma bola de neve que no final do dia pode se tornar o quê? O efeito vulcânico, que também é assunto que a gente já conversou aqui no canal. Então, fiquem atentas, ok? A janela de sono ela não é sempre igual ao longo do dia, ela varia. É importante você ter uma noção
para partir daí, né? E ir se adequando ao longo do dia, ficar sempre atenta aos sinais. Se o seu bebê dá poucos sinais de sono, então você pode ir mais ou menos pela lógica, que é, depois que você descobrir a janela ideal, você vai saber que a da manhã é sempre mais curta, depois a janela de sono, né, no meio do dia ela é a janela média, e pode ser que a janela do final do dia seja menor. Porém, se o seu bebê tiver ficado mais cansadinho ao longo do dia, se ele não tiver conseguido descansar o necessário ao longo do dia, pode ser que a última seja ainda mais curta. Então, gente, não é uma ciência exata. A gente tem que ficar atento, entender como é que funciona, compreender o nosso filho, o nosso bebê, e então aplicar este conhecimento nesse processo para evitar que ele fique muito cansadinho. É muito mesmo no feeling da mãe, é muito conhecer o seu bebê e lembrar sempre daquela questão que eu repito muito, que é, preste atenção, porque os sinais de cansaço não é que são, né? Os sinais de cansaço são determinados sinais, e os sinais de super cansaço já são outros. Você pode estar confundindo. O sinal de cansaço pode estar passando despercebido e você estar vendo apenas o sinal de super cansaço. Fica atenta nisso. E lembro ainda que existe um sinal de super cansaço que é contraintuitivo, que é, ao entrar no super cansaço, o bebê ou a criança vai ficar mais agitado, vai parecer que está mais animado, querendo brincar mais, correndo para lá e para cá, falando muito quando já é mais maiorzinho, né? E se é bebezinho mais novo, mexendo muito. Como eu já disse, às vezes eles já não têm muito controle motor dos membros, os bebês novinhos, e eles começam a balançar o bracinho, balançar a perninha, meio que parecendo que estão brincando, muito animados, dizendo assim, as mães confundem muito. Isso é um sinal de super cansaço. Claro, né, gente? Se tiver nesse contexto, pode ser que ele esteja brincando, mas aí você vai perceber, nossa, realmente, olha só, ele já está super cansado, já passou da hora. Fique atenta a isso. Combinado? Então, entender a janela de sono do seu filho é realmente muito importante. É uma das coisas mais relevantes para que você possa garantir que ele tenha uma boa qualidade de sono, tanto de dia quanto de noite.